Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Aqui no Brasil, a busca na internet pelo termo Black Friday aumentou 600% no último mês. Os consumidores estão em busca de promoções antes mesmo da chegada do evento. A sexta-feira com os preços mais baixos do ano. Essa é a promessa da Black Friday, que acontece sempre na última sexta-feira de novembro. Essa iniciativa do comércio, que se tornou sucesso há décadas nos Estados Unidos e depois foi adotada pelo varejo brasileiro, este ano cai no dia 25 de novembro. A data traz realmente algumas boas oportunidades de compras e por isso muita gente espera a Black Friday para realizar alguns sonhos de consumo. Mas em meio às boas oportunidades, há também falsas ofertas, que fizeram a data ganhar o apelido de Black Fraud. Quais cuidados precisam ser tomados para evitar prejuízos? Como reconhecer um bom desconto e como garantir a segurança em compras online? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, David Douglas. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado, Celso. É um prazer falar com você novamente. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Bem-vinda, Mariana. Olá, Celso. Olá, doutor David. Muito obrigada pelo convite. Bom, Celso, este evento já está consolidado no Brasil e sempre promete preços mais atraentes a cada ano. Só que ainda assim, muitos consumidores não se organizam para as compras. E, doutor David, é importante se preparar com antecedência, né? Pesquisar bastante também. Sim, com certeza. Aqui no IDEC a gente fala sempre numa tríade em relação a essas compras na internet, especialmente durante esses períodos promocionais, como a Black Friday, que é o planejamento, a pesquisa e a segurança. Então, é sobre esses detalhes que o consumidor precisa estar atento. E o planejamento é justamente ver se aquele item que você está tentando comprar é alguma coisa que você realmente precisa, se cabe dentro do seu orçamento e se as condições de pagamento, depois ainda que sejam promocionais, estão dentro da sua realidade financeira e da sua família, para depois não se enrolar. Quando eu cheguei aqui, 30% a 35% a menos, tá na cara que eu tenho que levar hoje esse trem de qualquer jeito. Agora, doutor, alguns dias antes do evento, muitas lojas aumentam os preços das mercadorias e quando vai chegando a Black Friday, reduzem os preços como se fosse um desconto, ou seja, não dão nenhum desconto real e algumas vezes vendem até mais caro. A gente pode dizer que essa é uma prática considerada abusiva, não? Com certeza entra dentro daquilo que a gente chama de Black Fraud, né? Por isso que eu falei do planejamento e depois da pesquisa, porque geralmente a pessoa que se planeja, que se programa para comprar, ela já está há um tempo afim daquele item, querendo comprar, fazer aquela compra. Então ela sabe que o preço é e aí vai chegando esse período, o preço vai se modificando, e ela tem como fazer o registro disso. E aí, eventualmente, denunciar nos órgãos de defesa do consumidor, porque, obviamente, se trata de uma prática abusiva. Ou seja, para evitar esse tipo de abuso, o consumidor já tem uma compra planejada, ele pode ir monitorando o preço desse produto. E aí eu pergunto, buscadores de preços na internet, eles podem ajudar nesse monitoramento? E o consumidor pode usar esse monitoramento para exigir descontos reais? Sim, Celso. Essas ferramentas, elas são bastante populares hoje em dia, porque através delas o consumidor consegue enxergar ali o varejista, o fornecedor que vai fazer o melhor preço por aquela mercadoria ou aquele serviço. E são ferramentas, sim, de monitoramento de preço. A pessoa pode ir fazendo ali os registros, né, o print da tela ou imprimir ali a página do site de maneira rotineira ali durante o período anterior ao período promocional, para ir fazendo justamente esse monitoramento por ele mesmo também. De forma que, se acontecer um aumento indevido da mercadoria às vésperas da Black Friday, para depois eles colocarem como sendo uma promoção, um preço que na verdade não é promocional, o consumidor tenha meios de realmente comprovar aquilo que ele está alegando e exigir soluções, né? Inclusive perante os órgãos de defesa do consumidor, como eu comentei. Um levantamento mostra que os consumidores já estão se antecipando para aproveitar as promoções.
O interesse por ofertas relacionadas com a Black Friday começou cedo. De um mês para cá, as buscas na internet cresceram 600%. E como o comércio vem anunciando promoções antes mesmo da data, muita gente até já comprou o que queria. Segundo o levantamento, na primeira quinzena de novembro, as vendas online tiveram uma alta de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. E nas lojas físicas, o aumento foi de 6%. Os produtos mais procurados são geladeiras, guarda-roupas de casal, celulares, armários de cozinha, sofás e fogões. E olha que cada rede, muitas vezes cada loja, faz uma promoção própria. Já tem pré-Black Friday, Friday semana, garantia de preço de Black Friday. Tudo isso não acaba confundindo o consumidor, não? Como é que a gente pode lidar com essa variedade de adaptações do que seria apenas um dia especial de preços mais baixos? São práticas comerciais que a gente no Instituto, nós costumamos ficar de olho, né, nesse período. Realmente existe uma série de nomenclaturas e de pré-ofertas, pré-lançamentos, enfim, que acabam confundindo assim, o consumidor, especialmente porque às vezes esse desconto ele não é verdadeiro, e aí depois na Black Friday, aí sim eles aplicam o desconto, ou o contrário, muitas vezes o desconto vem antes e na Black Friday não existe um desconto significativo ou real. Então, se o consumidor perceber que na pré-Black Friday o preço era mais vantajoso e na Black Friday isso não aconteceu, o preço foi retomado como normal ou ficou maior, ele pode ali denunciar para os órgãos de defesa do consumidor e eventualmente conseguir uma redução proporcional, um abatimento proporcional do preço na Black Friday. Ou seja, ele pode então usar o anúncio para exigir que a promessa seja cumprida, né, doutor? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro em dizer que as promoções, as ofertas feitas na publicidade das empresas devem ser cumpridas, inclusive em situações de promoção. Agora, nestas datas, muitos consumidores compram pela internet, que é uma ferramenta que muita gente ainda não domina muito bem. As compras online são mais sujeitas a fraudes. O consumidor precisa adotar algum cuidado especial? Sim, Celso. Além daqueles pontos de planejamento e pesquisa que eu comentei lá no início, tem o terceiro tripé, né, da compra, que é a questão da segurança. Então, o consumidor ele precisa primeiro se cercar de informações a respeito daquele fornecedor, especialmente se ele não conhece. Então, fazer uma pesquisa sobre a reputação daquela loja, daquele site, ou daquele anunciante na rede social, na internet. Então, ele pode jogar ali o nome da loja, enfim, da pessoa na internet, no próprio site do Procon, do Estado, na consumidor.gov, que é o site da Senacom, ou nos sites de reclamação que a gente vê por aí, que são vários hoje em dia, e que a pessoa consegue ver, inclusive, notas que são atribuídas para a empresa pelos consumidores. Então é importante estar atento a isso. Também a questão da segurança, verificar se o site que você está acessando, ele é realmente daquela loja que você pretende fazer a compra, e verificar se estão presentes os requisitos de segurança, como, por exemplo, o cadeadinho que fica no canto direito da barra de navegação do site, do navegador. Então, você vai ali checando esses requisitos para verificar que você está realmente no site da empresa e fazendo uma transação segura. O senhor citou aí o site do Procon e eu pergunto, o IDEC também tem uma relação de falsos sites que oferecem promoção na Black Friday? Não, o IDEC, o intuito do IDEC é mais de orientação e de educação em relação aos direitos do consumidor. A gente recebe também reclamações, denúncias dos nossos associados, a gente ajuda essas pessoas a ir atrás dos seus direitos, a defesa dos seus direitos, e nós apoiamos e divulgamos iniciativas como essa do Procon e da consumidor.gov, onde o consumidor ele pode sim acessar informações sobre segurança e sobre qualidade de atendimento das empresas.
E é sempre bom lembrar que não é porque eventualmente pagou bem mais barato por um produto que o consumidor tem menos direitos nessa compra, né? As compras na Black Friday garantem os mesmos direitos para o consumidor. E a gente pode tratar de alguns deles aqui, né, doutor? Por exemplo, se o consumidor recebe algum produto com defeito, tem direito à troca? Qual o prazo para pedir essa troca nesse período de Black Friday? Os direitos são os mesmos. A gente não tem nenhuma diferença em relação à compra não promocional. Então, em relação ao vício de produto, que é o defeito, quando você recebe um produto com defeito, você tem um prazo de até 30 dias, se for um bem consumível de imediato. Então, um alimento, por exemplo, uma refeição, enfim, você tem 30 dias para comunicar ao fornecedor a existência desse problema. Em relação a bens duráveis, como um eletrodoméstico, um computador, esse prazo é de 90 dias, a partir do momento que você recebe o produto com um defeito. E aí você comunica à empresa, a empresa tem 30 dias para consertar ou fazer a troca, e se ela não fazer essa providência dentro desse prazo, nasce para o consumidor o direito de cancelar a compra e receber o dinheiro de volta. Lembrando que, independentemente do motivo, na compra remota, como é o caso da compra pela internet, o consumidor ainda tem o direito de arrependimento, que são aqueles 7 dias para você fazer o cancelamento da compra, qualquer que seja o motivo, depois da data do recebimento do produto. E em caso de desistência, hein? Primeiro, o consumidor tem direito de desistir e ele tem um prazo para se arrepender de uma compra, desfazer esse negócio? Como é que funciona exatamente? No caso de desistência, de mera desistência, a gente está falando do prazo de 7 dias. Então, a pessoa recebeu o produto na casa dela, ela tem 7 dias para testar, enfim, e manifestar para o fornecedor que quer devolver, que quer cancelar o produto. Isso na compra online, tá? Esse direito ele não existe em relação às compras presenciais, a menos que o fornecedor ele ofereça isso. Em relação a produtos com defeito, os prazos são diferentes. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um alimento que é um produto não durável, esse prazo é de 30 dias. E no caso de um computador, que é um produto durável, então esse prazo é de 90 dias, em relação ao defeito exclusivamente. Voltando a falar sobre as questões de compras online. Nesses dias de grande movimento, muitas vezes as lojas aumentam os prazos de entrega de produtos. E aí o consumidor precisa ficar atento a isso, né? É um problema que gera muitas reclamações de consumidores na Black Friday e no Natal, não? Exato. O consumidor ele tem que estar atento, fazer o registro de todas as etapas da compra, inclusive da propaganda, da oferta, onde constem os prazos, para justamente poder depois se defender e exigir que o seu direito seja respeitado perante a empresa em caso de algum problema. E, eventualmente, depois seguir para o órgão de defesa do consumidor se não conseguir resolver com a empresa. Dr. David, para encerrarmos a nossa conversa, vamos reforçar aos nossos ouvintes os canais de denúncia caso alguém se depare com propaganda enganosa, fraudes, ou se sinta simplesmente que teve algum direito seu negado. Os canais que a gente recomenda são os órgãos de defesa do consumidor oficiais, então o próprio IDEC, especialmente para os seus associados, o PROCON, a Senacom, pelo site consumidor.gov, e no caso de fraudes, a gente recomenda também o registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil do estado da pessoa. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado da área de relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, David Douglas. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Celso. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço, Celso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutor David, pela entrevista. E é sempre muito bom estar aqui esclarecendo assuntos tão importantes como esse, né? Que muitos consumidores aí não caiam em ciladas, né, doutor e Celso? Muito obrigada. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius.
Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Beni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.